Uma senhora não esperava que seus filhos fizessem algo tão terrível a ela. Porém, um grande segredo foi revelado, trazendo consigo uma dura lição para os seus filhos ingratos. Mesmo o coração mais duro ficará abalado em saber tudo o que aconteceu a esta pobre senhora. Ângela teve uma vida solitária nos últimos anos, mas nem sempre foi assim. Ela cresceu em Trento, uma das cidades mais ricas ao norte da Itália. Seu pai era um homem de negócios e possuía inúmeras propriedades. Os anos se passaram e Ângela casou-se com Júlio, um dos sócios de seu pai, por quem sustentava uma paixão desde jovem. Tiveram 3 filhos, Matias, Lorenzo e Cristina. Ângela e Júlio tinham uma ótima relação, combinavam tanto que tudo fluía ainda melhor nas mãos dos dois, aumentando ainda mais a herança da família. Os filhos tinham tudo o que queriam e viviam cheios de mordomias. Mas o tempo foi passando, e passou tão rápido que, quando se deram conta, a casa já estava vazia, pois todos os filhos já haviam se casado. Aos finais de semana, se reuniam para o almoço em família. Era um momento de muita felicidade para Ângela e Júlio, pois gostavam de ver todos reunidos. Tinham um carinho muito grande pelos netos e adoravam passar o tempo brincando com eles. Bons tempos foram vividos, mas nem tudo são flores. As coisas começaram a desandar após a morte de Júlio, já que os filhos passaram a gerenciar sem muita experiência os negócios da família. Um queria mandar mais do que o outro, e conflitos entre eles se iniciaram a partir de então. Já não se reuniam mais aos finais de semana. E Ângela, há tempos, não via os netos. Ela sempre ligava para os filhos e pedia para que fossem visitá-la. Combinavam de ir, mas nunca apareciam. Quando dizia que iria até eles, falavam para combinar outro dia, pois estavam sempre muito ocupados. Com o tempo, Ângela foi ficando cada vez mais solitária e os filhos brigavam mais entre si. Várias propriedades e terras que havia herdado de seus pais foram vendidas. Os negócios iam de mal a pior. Ângela queria ficar por dentro dos negócios da família, mas os filhos a enganavam e diziam que tudo corria bem e que não era necessário se preocupar, mas, na verdade, impostos não estavam sendo pagos e várias dívidas se acumulavam. O dia amanheceu ensolarado e Ângela acordou animada. Era o dia do seu aniversário de 85 anos, mas apesar da idade, tinha uma energia jovial e logo começou a preparar seu próprio bolo. Fez deliciosas comidas e organizou toda a mesa. Vestiu sua roupa favorita e passou seu batom que utilizava somente em ocasiões especiais. Ficou então ansiosa à espera dos filhos e netos que não via há tempos, mas como era seu aniversário, tinha a esperança que eles a visitariam. Poucas horas se passaram e a campainha tocou. Ângela correu para abrir a porta e, quando fez, seu rosto se iluminou de alegria. Eram seus filhos e netos. Ela não podia acreditar, finalmente estavam lá. Entraram e já foram se servindo sem qualquer cerimônia. Ângela sequer conseguia comer. Estava empolgada demais, querendo saber tudo de todos, mas os filhos não lhe davam a devida atenção, distraindo-se com os celulares enquanto comiam. Não pareciam felizes com o dia de sua mãe. Comeram às pressas e logo se levantaram. "Mãe, pegue suas coisas. Vamos sair daqui", falou a filha. Ângela ficou surpresa e pensativa, pois não esperava por isso. "Mas para onde iremos?", pensou. Certamente seus filhos a levariam a algum lugar especial em decorrência de seu aniversário. Entraram no carro sem dizer para onde estavam indo. Entendendo ser parte da surpresa, Ângela decidiu não fazer muitas perguntas. Algumas horas depois, chegaram ao destino. Quando o carro parou, olhou pela janela e viu à sua direita um renomado restaurante. Ângela então desceu com um sorriso radiante. Extasiada, caminhou até a entrada do restaurante, mas antes mesmo de entrar, ouviu seus filhos chamando no outro lado da rua. "Mãe, o que está fazendo aí? Venha para cá." "É aqui." Ângela então olhou em direção ao filho. Quando leu o que estava escrito na placa ao lado dele, não pôde acreditar.
Queria que aquilo fosse uma brincadeira. Seria isso mesmo que estava acontecendo? Ficou em choque e sem reação. Um dos filhos foi então ao encontro dela e a conduziu pelo braço. Matias, o que está acontecendo? O que viemos fazer aqui? Mãe, sua casa foi vendida. Precisamos pagar algumas dívidas ou perderemos nossas casas. Você quer ver seus filhos e netos pobres? Estamos precisando de dinheiro. Aqui você terá companhia. Mas o que houve com todo o dinheiro? Perguntou a AOS Filhos. Antes mesmo de qualquer resposta, uma cuidadora da casa de repouso chegou para recebê-la com entusiasmo. Dona Ângela, seja bem-vinda. Vou lhe apresentar nossas dependências. Pode me acompanhar? Enquanto a cuidadora tentava animá-la, mostrando todo o espaço e apresentando os idosos pelo caminho, seus filhos foram assinar os documentos para mantê-la lá. Algum tempo depois de ser acomodada em um dos quartos, os filhos e os netos entraram para se despedir. Com um abraço insensível, disseram-lhe para não se preocupar, pois ficaria bem lá e que sempre que possível iriam vê-la. Ângela ficou quieta o tempo todo. Não disse mais nenhuma palavra desde que havia chegado. A decepção foi tanta que não conseguia acreditar. É como se tivesse sido atingida com uma facada no peito de tão profunda dor que estava sentindo. Estava em estado de choque. Sem reação, os filhos saíram e nem ao menos lembraram de seu aniversário. Lembranças começaram a surgir na cabeça de Ângela. De como era bom os momentos vividos com os filhos ainda pequenos. Jamais imaginaria que fossem capazes de tamanha crueldade. Todos os filhos tinham uma grande casa e poderiam tê-la levado para morar com eles. Um atendente, ao separar a documentação de Ângela, notou que aquele dia era o aniversário dela. Após notificar um dos cuidadores, improvisaram uma festinha surpresa. Apesar de Ângela estar profundamente triste pelo ocorrido e estar diante de pessoas desconhecidas, recebeu de bom grado as felicitações e sentiu-se acolhida por todos. Os finais de semana foram se passando. Alguns idosos eram visitados, mas outros, assim como Ângela, não recebiam visitas e nem ligações de seus familiares. Foram esquecidos, largados e abandonados por seus entes. 3 meses se passaram e o Dia das Mães havia chegado. Alguns voluntários prepararam o local e começaram a animar todos os idosos, dançando e brincando com eles. Ângela ficou observando todos a uma certa distância. Estava claro que eles só estavam tentando lançar um pouco de luz naquela escuridão. Ficou com esperança de os filhos aparecerem, pois todos os familiares foram convidados para a comemoração. Porém, as horas foram se passando e ninguém apareceu. Antônio, um dos voluntários, percebeu a tristeza de Ângela e resolveu aproximar-se. Tentou arrancar-lhe um sorriso com um truque de mágica, dando-lhe uma rosa, mas sem sucesso, ela respondeu: "Obrigada por tentar me divertir. Porém, como poderia eu estar feliz neste momento? Olhe só à nossa volta. Tornamos órfãos das nossas próprias famílias. Fomos esquecidos aqui. Nossos familiares não vêm nos visitar, nem mesmo em dias como estes. Quem gostaria de viver os últimos anos assim?" Diante do olhar vazio de Ângela, o rapaz não soube o que responder. Foi chamado por outro voluntário e saiu. No final da festa, Antônio perguntou a uma das cuidadoras quando aquela senhora havia chegado, pois era a primeira vez que a via. Ângela foi trazida há 3 meses. Ela continua abalada desde que chegou. Os filhos a trouxeram no dia de seu aniversário de 85 anos e nunca mais vieram vê-la, disse a cuidadora. Comovido com a história de Ângela, Antônio passou a visitá-la quase todos os finais de semana, aproveitando para fazer companhia para outros idosos que também não recebiam visitas. Aos poucos, foram criando uma bela amizade e compartilhando histórias. Antônio tinha um carinho muito grande por Ângela, e ela por ele. Com o tempo, Ângela contou-lhe como os filhos a haviam abandonado, e que algum tempo atrás havia perdido o marido, com quem tinha um ótimo relacionamento, e desde então sua vida havia ficado solitária. Antônio também falou sobre ele e sua família. Contou que trabalhava em uma empresa da cidade e sua esposa em uma escola, e que juntos formaram uma bela família.
Após mostrar uma foto da esposa com os filhos, Ângela pediu para que Antônio os levasse lá, pois gostaria de conhecer eles. Antônio disse que não faltariam oportunidades e que, assim que possível, com certeza os levaria. Seu dia se tornava melhor quando Antônio chegava, e nas raras vezes em que não podia ir, fazia questão de ligar na casa de repouso para avisá-la, pois sabia que, como de costume, ela sempre o esperava ansiosa. Era seu único amigo e o considerava como parte da família. Apesar de ter outros idosos com ela, não se sentia à vontade para compartilhar sua vida com eles. Alguns já não se lembravam de nada. Não sabiam quem eram, nem de onde vinham, em decorrência da elevada idade, e outros por terem desenvolvido algum transtorno mental. Mas Ângela, apesar da idade, era totalmente lúcida e gostava de ficar imersa em suas leituras. Em determinado dia, Antônio chegou para visitá-la, mas dessa vez não estava sozinho. Seus 2 filhos e esposa o acompanhavam. Ângela ficou muito feliz e animada pela visita. Finalmente pôde conhecer a família de Antônio, na qual ele falava com tanto orgulho. O que a surpreendeu foi o filho mais novo de Antônio. Ela percebeu que ele possuía um problema em seus 2 pezinhos, mas resolveu não comentar nada sobre o fato. Após algum tempo de conversa, Antônio se despediu mais cedo de Ângela e levou as crianças para casa, pois precisavam descansar. Sem Ângela saber, Antônio conseguiu o contato de um de seus filhos e ligou para ele com o intuito de pedir que fizessem uma visita, pois tanto tempo já havia se passado, e nunca voltaram para vê-la. "Alô, com quem eu falo por gentileza?" perguntou Antônio. "Aqui é o Matias. Olha, se for sobre o empréstimo, já avisei a secretária que vamos pagar mês que vem." "Desculpe, senhor Matias, não é sobre empréstimo, é sobre sua mãe." "Ela morreu?" "Não, graças a Deus ela está bem. Liguei para saber se algum de vocês poderia vir fazer uma visita a ela. Já se passou um bom tempo e ela sente muita falta de vocês e dos netos." "Olha, vamos ver aqui se conseguimos um tempo, mas está complicado. Estou resolvendo muitas coisas e ando sem tempo ultimamente", respondeu Matias. "Entendo. Espero que consigam vir. Isso vai deixá-la muito feliz." Os dias se passaram e, infelizmente, ninguém apareceu. Antônio continuou com suas visitas e considerava Ângela como sua avó. Se davam muito bem e gostaria de tê-la conhecido antes. Um dia, após algumas conversas descontraídas, Ângela perguntou a Antônio qual era seu sonho. "Bom, meu sonho é ver meu filhinho andar. Infelizmente não conseguimos prosseguir com o tratamento dele, pois é extremamente caro e não possuímos condições. Por que não comentou comigo isso antes?" "Eu posso te ajudar." "Sério? Mas como?" perguntou Antônio. "Meu filho, pegue uma caneta e um papel para mim." Antônio então assim fez. Ângela anotou um endereço, explicou-lhe alguns detalhes e entregou uma chave. "Lá você encontrará um pequeno celeiro. Exatamente neste local que está escrito, você encontrará uma caixa que poderá ser aberta com esta chave. Você fará um bom uso dela. Vá atrás de seu sonho e só volte depois de resolver isso." Antônio e Ângela, então, se despediram. No dia seguinte, após o trabalho, Antônio foi até o endereço que Ângela havia indicado no papel. Encontrou o celeiro e, após vasculhar o local, conseguiu localizar a caixa. Estava toda empoeirada. Pelo jeito, fazia muitos anos que estava lá. Antônio pegou a caixa com certa dificuldade, pois não esperava que fosse tão pesada. Deixou para abrir junto com a esposa quando chegasse em casa. Ao chegar, ficaram curiosos para saber o que havia lá. Antônio então pegou a chave que havia recebido de Ângela e abriu a caixa. Havia várias fotografias antigas da família de Ângela e achou estranho. De que forma isso poderia ajudar o filho? Pensou. Porém, conforme foi retirando as fotos da caixa, percebeu que havia um fundo falso. O que ele viu lá o deixou perplexo. Eles não podiam acreditar. Havia várias joias lindas e barras de ouro. Choraram de emoção, pois agora havia uma nova esperança de que o filho pudesse andar. No dia seguinte, ansiosos para dar andamento no tratamento que traria de volta os movimentos do filho, dirigiram-se a um renomado hospital especializado.
já que a cada dia que passava, o risco do problema se tornar irreversível aumentava. O valor recebido era suficiente para fazer todo o tratamento do filho, e ainda sobraria o bastante. Então, no próximo dia, Antônio e sua esposa Laura tiveram a ideia de comprar uma casa para Ângela a poucos metros da deles, pois a levariam para morar lá como forma de gratidão, ficando mais perto para visitá-la todos os dias. Assim que finalizaram a compra da casa, imediatamente se dirigiram à casa de repouso para fazer uma grande surpresa para Ângela e levá-la com eles, pois sabiam o quanto ela não gostava de ficar lá. Chegaram por volta das 5 horas da tarde e procuraram por Ângela, mas ela não estava em seu quarto como de costume. Assim que encontrou um dos cuidadores, perguntou pela senhora, e o que ouviu o fez perder o chão. Não podia acreditar. Ângela havia falecido na noite anterior. Nem mesmo tiveram a oportunidade de demonstrar-lhe a imensa gratidão. Alguns dias se passaram e Antônio continuava sentindo um grande vazio. Aquela senhora havia marcado sua vida e a de sua família. Esperava que pudesse compartilhar com Ângela em um futuro próximo a felicidade de ver seu filhinho andar, mas, infelizmente, ela partiu quando ninguém esperava. Como forma de deixar registrado a grande bondade de Ângela e para homenageá-la, Antônio resolveu compartilhar sua história de forma anônima em um jornal local. A reportagem percorreu várias cidades e chegou até mesmo a outros países, assim como está chegando para você agora. A história logo chegou até os filhos de Ângela, que se surpreenderam ao saber que a mãe havia dado a um desconhecido a última coisa que restava de valioso na herança da família. Mas o que eles não sabiam era o quanto aquele desconhecido a fez feliz em seu último ano de vida. Como já dizia o velho ditado, um pai trata de 10 filhos, mas 10 filhos não tratam de um pai. Seja sempre paciente com os idosos. Afinal, um dia eles foram pacientes com a criança que você foi. Que essa história sirva de reflexão para todos nós. Diga não ao abandono. Obrigado por assistir. Deixe-nos saber o que achou dessa história. Escreva nos comentários. Se gostou, curta e se inscreva em nosso canal para mais histórias emocionantes como essa. Até o próximo vídeo!